Amém? Glória a Deus. Bora lá. Então abre aí a tua Bíblia. No livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel. Capítulo 37, versículo 1 a 10. Profeta Ezequiel, capítulo 37, e vamos ler de 1 a 10. Eu gostaria de partilhar uma mensagem convosco sobre o tema portadores de uma palavra profética. Diz assim comigo: eu sou portador de uma palavra profética. Bora lá, pessoal. Eu sou portador de uma palavra profética. E antes de ler o texto, eu passo a explicar o significado deste tema. Nós muitas vezes olhamos para o significado de profecia como uma adivinhação ou uma previsão daquilo que nós, ou que Deus fala ao nosso coração, daquilo que irá acontecer. Mas na verdade no grego a palavra profecia significa proclamar. Significa proclamar. Profecia, profético é proclamar. E proclamar o quê? Aquilo que já está escrito. Aquilo que Deus já prometeu. Proclamar o poder de Deus dá a todos os profetas que aqui estão nesta noite, nesta tarde, de proclamarem, profetizarem aquilo que Deus já prometeu, aquilo que já está escrito. Aquilo que Ele já deixou escrito para todos nós. Então, profecia, profético significa isso, no grego. O significado da palavra profecia, profético é proclamar. E todos nós, cristãos, que entendemos a palavra de Deus, que já aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos o poder, a capacidade de proclamar a palavra de Deus, as promessas de Deus. Amém? Amém ou não amém? Temos essa capacidade. Eu sou um profeta. Diz assim, eu sou um profeta. Eu posso profetizar nesta nação. Eu posso profetizar na minha casa. Eu posso profetizar no meu trabalho. Eu posso profetizar. Eu posso proclamar. Eu posso proclamar o poder de Deus. Eu posso proclamar as promessas de Deus. Eu tenho essa capacidade porque eu sou filho de Deus. Eu entendo o coração do meu Pai, por isso eu sou profeta. Isso é profecia. Isso é ser profético. Amém? Mas vamos ler o texto. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 a 10 diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele levou-me no Espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e fez-me andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele perguntou-me: filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Versículo 4. Então disse-me: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então sabereis que eu sou o Senhor. Depois de todo este milagre, depois de todo este sobrenatural acontecer, vocês verão e saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele disse-me: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Diz ao fôlego da vida: profetizo, eu profetizo, e move-te, e enche estes ossos,
este corpo que se levantou com os ossos, a pele, a carne, os músculos, os nervos, diz ao fogo da vida, entra, sopra sobre estes mortos. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E puseram-se em pé um exército grande em extremo. Então nós vemos neste texto, escrito no exílio babilônico pelo profeta Ezequiel. Um texto que nos fala de uma visão. Quantos aqui já sonharam? Na adolescência, na minha juventude, tinha aqueles sonhos que subia ao céu, estava a voar. E sabem como é que eu acordava? Quando de repente estava a cair e quando acordava, estava em cima da cama. Quando já tiveram esse sonho? De uma queda brutal, todos, faz parte. Está estudado que os adolescentes normalmente, todos, passam por esse tipo de sonho. Quando viramos adultos já é raro sonhar e ter pesadelos. Só quando vamos de barriga cheia para a cama. Eu quando vou de barriga cheia para a cama costumo ter pesadelos. Não sei quantos confirmam aqui. É verdade ou não? Eu quando vou de barriga cheia tenho pesadelos. Oh, que é isto? Mas na adolescência eu lembro de sonhos que tinha. Uma das coisas que eu sempre quando acordava, se soubesse que estava a sonhar, eu tinha tomado as minhas próprias decisões no sonho. Podia-me atirar, sabia que era um sonho, não ia morrer, mas nunca consegui ter domínio próprio em meio ao meu sonho. Verdade? Já sonhei, já tive vários sonhos. Já sonhei que era, sei lá, inúmeras coisas, já não me lembro. A idade dos 40 anos já me faz esquecer daquilo que sonhei, mas já passei por muitos sonhos. Mas a verdade é que a palavra de Deus fala-nos numa visão em que o Espírito levou o profeta a ver algo sobrenatural. E aquela visão tinha um significado. Havia um significado para esta visão que o profeta teve e que o Espírito de Deus o levou a ter. Estávamos a falar de uma visão que significava uma nação completamente perdida, seca. A Bíblia diz que estavam sequíssimos. As atitudes daqueles reis do norte e do sul, haviam transgredido ou haviam corrompido o coração de Deus. Corrompido não, magoado o coração de Deus. E levado aquele povo àquela situação. Secos. Estavam completamente secos espiritualmente. A sua esperança, a Bíblia diz que a sua esperança estava morta. Não havia mais esperança no meio daquele povo. Era um povo completamente seco. E a Bíblia nos relata como essa visão aconteceu. Em sonho ou em espírito, o profeta passava por meio de um vale em que muitos ossos estavam espalhados, e que Deus havia dado uma ordem, profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia relata que os ossos começaram-se a chegar uns aos outros. Osso a osso foi formando um esqueleto. Tendão por tendão foi completando uma aula da anatomia. É isso assim? E osso a osso, nervo a nervo, músculo por músculo, carne por carne. Eu nunca tive um sonho destes. E aqueles ossos foram se juntando. Mas faltava algo. Faltava vida. Faltava fôlego. E a Bíblia fala-nos no início de todas as coisas que apesar do homem já estar feito a partir do barro, faltou uma única coisa. O sopro de Deus. E da mesma forma aconteceu aqui neste sonho. Faltava fôlego de Deus sobre aquele homem que se encontrava morto. Mas eu hoje não gostava de falar sobre os ossos. E sobre os homens que se levantaram e o grande exército em extremo, como a Bíblia fala. Eu gostava de falar sobre o profeta e os profetas que nós somos. Ou que podemos ser. Ou que temos a missão de ser nesta terra. Da mesma forma que o profeta Ezequiel, em meio ao exílio babilônico, em meio a todas aquelas circunstâncias, teve a missão de profetizar, nós nos dias de hoje também o temos. Se na verdade no Velho Testamento eles tinham que, para profetizar, estarem conectados a Deus, se no Novo Testamento os seus apóstolos tinham que estar conectados ao Espírito Santo, nós nos dias de hoje temos que estar conectados à sua palavra para que possamos ser profetas. Qual o poder da profecia em nós? Qual a influência de carregar uma palavra profética?
Qual a missão do portador de uma palavra profética? Nós vemos para esta passagem que existia caos. Existia caos e existia uma nação completamente seca, ossos espalhados por todo o lado. Uma nação sem rumo, uma nação idólatra, uma nação sem esperança, uma nação completamente perdida, varrida pelo pecado. Mas nós vimos que em meio àquela situação, vimos alguém que se levanta e com a autoridade que Deus havia dado, ele profetiza. Em meio ao caos, os portadores de uma palavra profética têm a capacidade de trazer organização. Em meio ao caos existente no nosso meio, o portador de uma palavra profética, aquele que quiser proclamar a palavra de Deus, tem a capacidade de trazer reorganização, organização. O portador da palavra de Deus, aquele que estiver disposto a ser um portador de uma palavra profética, a proclamar a palavra de Deus, não é, muitas vezes quem diz assim, eu não sou capaz, mas como é que eu posso profetizar? É preciso ter algo especial, é preciso ter algo sobrenatural. Não, é simplesmente crer nas promessas, é simplesmente ter a capacidade de entender as Escrituras, ter fé nas Escrituras, nas promessas que já estão escritas e proclamá-las. Proclamá-las. Vais ser bem-sucedido. A tua casa, a tua família vai ser salva. É a vontade do Senhor. Vai ser salva em nome de Jesus. Proclama isso. És mais que vencedor. Está escrito. Proclama isso. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Proclama isso. Profetiza isso. Tudo podes naquele que te fortalece. Proclama isso porque é a palavra de Deus. Não é necessário ser o supra-sumo. Estar em Oxford. Não é necessário estar na NASA. Não é necessário teres 50 anéis de cursos que tiraste de teologia, não. É necessário seres filho. É necessário seres filho, um filho que conhece o seu pai e a sua palavra. Então proclama. Aquele que é portador de uma palavra profética tem a capacidade de trazer organização em meio ao caos. Que desorganização existe no meio que tu habitas? Que desorganização existe onde tu costumas estar? Na tua casa existe desorganização espiritual, está tudo bagunçado, emocional, sentimental, profissional, financeiramente, está tudo desorganizado. Proclama, ser portador de uma palavra profética. Ezequiel foi portador de uma palavra profética. Que estes ossos se reorganizem, que haja ordem em meio a esta secura. Tantos ossos, milhares e milhares de pessoas mortas ali. Imaginem a dificuldade que Deus teve de juntar osso com osso. Não houve dificuldade alguma. Porque a palavra de Deus é poderosa e Deus é todo poderoso e consegue trazer, não há limites para o nosso Deus. A nossa mente é que limita a ação do nosso Deus. Em meio ao caos, um portador de uma palavra profética consegue trazer ordem, consegue trazer reorganização. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Era sem forma e vazia. O que é que o nosso Deus fez? Trouxe ordem. Trouxe ordem. Fez o bom e o muito bom para habitarem em algo que era sem forma e vazia. Então nós temos essa capacidade. Temos essa capacidade através de uma palavra profética, através do facto de sermos portadores de uma palavra profética, e nós conseguimos restaurar, vivificar e trazer ordem, restabelecer ordem no nosso meio. Conseguimos trazer ordem nos nossos conceitos, na forma como pensamos, nas nossas ideias. Um portador de uma palavra profética consegue causar esse impacto tanto nos outros como em si mesmo, nas nossas crenças. Estou num grupo do WhatsApp de amigos de infância em que constantemente há um bombardeio. Escuta, em tantos temas que podem ser abordados num grupo, imaginem qual é o tema que é mais abordado, que é o top 10, que é o que está em primeiro lugar. É a religião, é a crença.
Mas em meio àquele caos, existem lá 2 profetas, eu e outro amigo meu, que é o João, que vamos bombardeando com palavras proféticas, vamos bombardeando. E em meio àquele bombardeio há retaliação com gozo, com piadas, etc. Mas nós vamos bombardeando, tentando mudar os conceitos, os pensamentos, tentando ser profetas nos dias de hoje, portadores de uma palavra profética. Não estão... Essa palavra profética não está reservada só para pastores, só para obreiros, só para diáconos, só para supra-sumos, só para inteligentes, só para alguém que sabe falar. Não, é para os filhos. Os filhos podem ser portadores e têm a capacidade de mudar os conceitos desta sociedade. As crenças, as filosofias de vida e também as prioridades. Temos a capacidade, através de transportarmos uma palavra profética, de mudar o contexto familiar existente no nosso meio. Que contexto familiar existe? Estás agradada com o contexto familiar com que vives? Será que não tens que acelerar mais ou intensificar mais? Ou conseguir visualizar aquilo que realmente tu és e significas para Deus? Qual o teu papel? Será que é a idade que te vai fazer limitar? Timóteo também era novo. E o apóstolo Paulo diz que ninguém leva em conta a tua idade. Que ninguém tenha em conta a tua idade. Porque não está em causa a idade. Se és muito velho ou se és muito novo. Importa sim a tua identidade. A tua identidade é importante. Quem tu és? E tu és um portador de uma palavra profética. Tu és aquele que proclama algo que tem a capacidade de mudar. Vais proclamar no teu contexto familiar o respeito. Escuta, jovem e menos jovem. O respeito no meio da tua família. Vais ser profeta declarando respeito, amor, fraternidade, confiança. Vais dando exemplo. Tens a capacidade de mudar os padrões morais ao transportares uma palavra profética, ou seja, um proclamador de uma palavra profética, daquilo que Deus já fez, aquilo que está escrito. Vamos dizer não à pornografia. Vamos dizer não. Vamos dizer não ao pecado. Vamos dizer não à mentira. Vamos dizer não, vamos proclamar o amor e a verdade, a santidade. Vamos ser proclamadores, portadores de uma palavra profética, dizendo não ao pecado, não à mentira, não à preguiça, não à murmuração. Vamos ser profetas. Olhamos para os profetas de ontem, valorizando os de ontem e menosprezando os de hoje. Estão aqui profetas novos, têm essa capacidade. Olhamos para Ezequiel, Jeremias, tantos profetas do Velho Testamento com 2000 e tal anos. E os de hoje, com 13, com 12, com 14, com 15, vamos sempre nos basear com aquilo que os outros fizeram. Não vamos fazer nós. Vamos proclamar, jovem. Vamos proclamar. Vamos evidenciar Jesus. Vamos dizer não ao adultério. Vamos dizer não à homossexualidade. Sim, vamos dizer não. Vamos dizer não. Vamos procurar ser santos, ser profetas no nosso meio, na nossa escola. Não precisas ser ninja, nem um Son Goku, nem um Power Ranger. Precisas ser cristão. Só para quebrar aqui e enquadrar mais com os jovens. Mas repararam que eu só disse desenhos animados e de animação com 20 anos atrás, 30 anos. Os dois já não... O panda, não vamos ser como o panda. Pronto, o panda já é universal. Os caricas, pronto, não sei o que é que você... Não estou dentro disso, sinceramente não. Precisamos ser cristãos, filhos de Deus, conhecer o Pai, amar o Pai. Amém? Vamos ser profetas. Faz aí cara de profeta para eu ver. Lá baixúrias. Profeta. Qual o segundo efeito que uma palavra profética com um portador de profecia tem a capacidade de causar? Restituição. Nós vimos no texto que houve
que houve uma restituição, que houve uma devolução daquilo que era deles. A carne, os ossos, a pele, o fogo de vida, nós temos essa capacidade. Nós vimos no texto que logo após os ossos se terem junto, o poder de Deus começa a reconstruir os seus corpos. Aquilo começa a ganhar forma. Aquilo que um dia foi perdido agora estava a ser ganho. Aquilo que um dia se teve e se perdeu agora estava a ser restituído. E o nosso Jesus fala na parábola do filho pródigo isso mesmo. Aquilo que um dia o filho teve e que ele abdicou, pela graça e misericórdia de Deus, ele voltou a ter. O portador de uma palavra profética tem essa capacidade. O portador de uma palavra profética nunca se dá por vencido. Pode ter perdido hoje, mas sabe que o amanhã irá ganhar. Escuta, o portador de uma palavra profética, aquele que proclama, eu disse o significado de profecia e de profético no início da mensagem, aquele que proclama uma palavra profética, as promessas de Deus, nunca se dá por derrotado. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso não há forma alguma de neste mundo mudar o resultado daquilo que já está escrito e prometido na sua palavra. O portador, aquele que proclama o Evangelho de Cristo, nunca sai a perder. Esta semana, enquanto discipulava alguns homens, alguns discípulos, a frase que mais ouvi foi o seguinte: já não tem mais solução. De duas pessoas, já não existe mais solução. Já não tem volta a dar. Já não dá, não há forma de nos reconciliarmos. Não existe condição. Não, a pessoa, o familiar não quer e eu também não quero. Já não existe mais solução. Mas um portador, um verdadeiro portador, nunca vê o cenário dessa forma. O portador de uma palavra profética acredita que aquilo que um dia foi destruído, amanhã pode ser reconstruído. Acredita que a esperança que desvaneceu ontem, hoje pode-se reerguer. Acredita que os votos poderão ser renovados, restaurados, fortalecidos, reedificados. O portador de uma palavra profética entende aquilo que Deus quer para a sua vida. Sejamos portadores de uma palavra profética. Mais para os adolescentes. Eu ouço o meu filho dizer muito assim: este ano é que é. O 9º ano é o ano da vitória. Vai ser só notas top. Portador de uma palavra profética. Aleluia. Glória a Deus. É isso mesmo, a proclamar já. Vai ser o ano da vitória. Baita notas top. Só de 5 para cima. Não tem mais que 5. Esquece, é 5 a roçar o 6. Seja assim. No início do ano já a proclamar que vai ser um ano top em nome de Jesus. E aquele que está no 8º ano, em nome de Jesus também vai ser. E aquele que está no 7º vai ser em nome de Jesus. Vão ter boas notas. Proclamem já. Proclamem já boas notas. Para casais, este ano é que vai ser. Vai ser o ano do love. Vamos nos amar mais do que nunca. Vai parecer a noite de núpcias, mas multiplicado por 360 e tal dias. Vai ser noite de núpcias em 300 e tal... Meu Deus do céu. Proclamem isso. Começaste o ano com a conta zerada mais para os adultos. Mas este ano é que vai ser. Pode terminar com a conta zerada na mesma, mas a minha fé vai estar 3 bilhões. 3 bilhões lá, vou ser multimilionário. Ideias vão vir à patada. Portas vão se abrir, mas o ano 2022 vou arrebentar, ninguém me para. Proclamem isso. Ser um proclamador, ser um portador de uma palavra profética. Vou prosperar em nome de Jesus. Escuta, a minha esposa teve 12 anos, ou mais, aliás, ela sempre teve esta ideia. Sempre teve em seu coração e a ideia de ser próspera. Não precisar de andar a contar os tostões. Isso é lícito. Isso é lícito. Escuta, a prosperidade é lícita. Eu não estou a pregar o evangelho da prosperidade. Mas é lícito termos o melhor desta terra. É lícito nós conseguirmos o melhor desta terra. Porque ter constantemente a PlayStation 2 se podes ter a 5? Porque é lícito teres. Que
Que Deus te dê capacidade para... Porque ter um computador, um Spectrum 3, já existe o Spectrum XPTO. É lícito ter isso, porque andar sempre com um carocha se pode ter um BM, um Mercedes. É lícito sonhar com isso ou não? Desde quando é que sonho paga imposto? Desde quando que sonhar é pecado? Não existe isso. Agora, ultrapassar a palavra de Deus, isso, agir de outras formas, isso sim é pecado. Mas sonhar não sonha. Sonha com o melhor. A minha esposa sempre desejou ser próspera e não ter que andar a mendigar o pão para pagar a luz, para pagar a água, para pagar as explicações do Guilherme, explicações da Maria. Sempre sonhou com isso. Sempre foi uma proclamadora. Sempre acreditou nas promessas. Sempre investiu no reino. Sempre se deu mais. E nos dias de hoje nós, graças a Deus, vivemos isso na nossa vida. Vivemos isso na nossa vida. E só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto nós somos gratos. Só Deus sabe o que somos gratos. Trabalhamos, sonhamos muito. Trabalhamos e sonhamos muito. Mas porquê? Porque fomos portadores de uma palavra profética. Proclamamos o Evangelho durante tanto tempo. E nos dias de hoje nós colhemos aquilo que semeámos no passado. E o terceiro efeito para terminar é a ressurreição. Nós vimos no versículo 10 que houve um sopro que deu vida. Ai, meu Deus do céu. Muitos de nós precisam disso. Meu Deus, que vida eu estava a viver até os dias de hoje. Poxa, tenho que realmente mudar de vida. Meu Pai, ainda bem, Senhor, que sopraste sobre mim. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com aquele corpo que já estava completamente reestruturado, restituído, mas precisava do sopro. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida e vida com abundância. Deus não nos criou para rastejarmos, para sofrermos nesta terra. Deus criou realmente para vivermos uma vida e vida em abundância. Nós vamos sofrer perseguições, mas mesmo em meio a essas perseguições, nós vamos ter a capacidade de viver a vida com vida em abundância. Não vamos ter nada na despensa, mas nós vamos viver uma vida com vida em abundância. Sabem porquê? Porque o nosso maior tesouro, a terra não nos pode dar, somente o céu nos pode providenciar. Então é com isso que nós temos que viver. É com essa palavra. Eu não sou dependente daquilo que tenho, mas daquilo que Ele é. Se eu tiver um Mercedes, um BM, uma casa, uma moradia, um telemóvel, um XPTO, que tenha. Mas eu não sou dependente disso. A minha felicidade não está anexada àquilo que eu tenho, mas àquilo que Ele é em mim. Os portadores de uma palavra profética têm a capacidade de trazer ressurreição através da palavra de Deus, através da proclamação de Deus à vida das outras pessoas. Deus ama-te. Escuta, temos sido um bocado duros lá no grupo do WhatsApp. Cuidado, o fim dos tempos está próximo. Para quem não conhece Cristo, é uma palavra dura, verdade ou não? Lá no grupo do WhatsApp dos nossos amigos, o João carrega, bombardeia. Cuidado, Ricardo, olha que o fim dos tempos está próximo. Cuidado, e ele brinca lá. Cuidado, Ricardo, é melhor reconhecer. Ricardo, mas não é o Ricardo Gino. O Ricardo Gino já é o Ricardo, um amigo nosso. Lá no bombardeia com o fim dos tempos. E eu, João, mete-te crise, vamos proclamar o amor. Depois logo proclamamos o fim dos tempos. Então tem bombardeado, mas às vezes é necessário a nossa vida ser bombardeada para que haja realmente uma verdadeira reconstrução. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O portador de uma palavra profética reordena o caos nas nossas vidas, restitui o que se perdeu e vivifica o pecador. Vamos ficar de pé.